Olá, a paz do Senhor, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 14 de outubro de 2025, e Deus tem uma palavra para a sua vida nesse dia. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade em poder estar em sua presença e falar da tua maravilhosa palavra. E nós estamos abordando uma série de assuntos das parábolas de Jesus, advertências para os dias de hoje. E hoje nós vamos tratar de um outro assunto muito importante, a qual o nosso Senhor Jesus tratou na sua santa palavra. Eu quero já frisar nesse início de vídeo, dizer o quanto é importante para Deus a nossa palavra, a nossa posição diante do chamado de Deus. Nós vamos olhar dois contrastes em que o nosso Senhor retratou e que é uma advertência para nós. E que infelizmente muitos de nós estamos realizando a parte negativa desta palavra. Que esta palavra, que o Espírito Santo venha nos despertar e fazer com que nós venhamos se arrepender e tomar a verdadeira atitude a qual o Senhor está esperando de cada um de nós. O texto que eu quero compartilhar nesse dia se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, verso 23 ao 32, que diz assim, a epígrafe do verso 23, o batismo de João. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me dissesse também, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Verso 27. E respondendo a Jesus disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Verso 28, que agora entra a parábola a qual nós vamos tratar. A parábola dos dois filhos. Verso 28, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Um texto muito importante, a parábola dos 2 filhos. Um contraste e tão atual nos nossos dias. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A graça de Deus não discrimina ninguém. Até o mais vil pecador pode ser salvo, assim como eu, assim como você. Nesta significativa história, o filho desobediente representa os falsos líderes religiosos que obedecem apenas de lábios, enquanto o filho obediente, aquele que a princípio não acatar a ordem do Pai, é figura dos pecadores arrependidos.
Esta parábola assevera-nos que Deus requer obediência de fato e não meramente de boas intenções. Elas podem ser louváveis, no entanto, o Senhor requer o serviço real de seus servos. O principal propósito dessa parábola é censurar a hipocrisia religiosa dos fariseus. Por isso a mensagem de Jesus foi contundente. Os pecadores, por piores que sejam, adentram no reino de Deus à medida que se arrependem, ao passo que os falsos religiosos, por não obedecerem e nunca sentirem a necessidade de arrependimento, ficam de fora. Jesus, sempre com a mesma compaixão, mas também com clareza e autoridade, pregava. Ensinava o evangelho e operava milagres entre o povo. Mas autoridades do povo faziam oposição ao divino mestre e seus discípulos. Na parábola desta palavra em Mateus, Jesus fez uma clara distinção entre duas classes de ouvintes: a religiosa e aquela abertamente discriminada pelos judeus e constituída de pecadores, publicanos e meretrizes. Mais adiante, ela explica a quem os fariseus chamavam de pecadores. O fato saliente nesta palavra é a importância da obediência e a sua prova. Se isso é de fato valor na vida secular ou é muito mais na esfera espiritual. Há cristãos que honram a Deus com seus lábios, mas seus corações estão longe dele, como afirmou Jesus. Outra verdade decorrente desta lição é que nossas intenções para com Deus serão reveladas principalmente por meio de nosso comportamento. O reino de Deus é constituído não só daqueles que dizem, mas daqueles que fazem. Muitos de nós, hoje, quem sabe, estamos parados, porque um dia falamos, nós iremos, mas não fomos. Há uma vinha esperando. Há almas nesse momento, gritando, clamando por salvação, por libertação, por cura. E o Senhor nos revestiu de todo o poder e autoridade do Espírito Santo para ir lá, cuidar da vinha dele. Quem somos nós nesta parábola? Aquele que no começo recuou a mensagem ao nosso Jesus, mas depois se arrependemos e levantamos as nossas mãos e dissemos, eis-me aqui, Senhor, use-me a mim, envia-me a mim. Ou quem sabe, nós estamos servindo a Deus por emoção. No primeiro instante, eis-me aqui, Senhor. Mas na hora que veio aquilo que era para fazer realmente, a prova, a hora de ir para a batalha, não fomos. Quem somos nós? O rei, um rei que quando ele está na linha de frente do seu país, é o primeiro a ir para o campo de batalha? Ou somos como o momento de Davi, que era para estar no campo, mas ficou no pátio? E aí, no pátio, houve a queda de Davi. Que nós levantemos e façamos a obra do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, palavra poderosa e quão rica estão sendo seus ensinamentos, Senhor. Muitos de nós, Senhor, meu Pai amado, falamos, dissemos que iremos fazer, realizar. Mas na verdade o nosso estado hoje é que não estamos indo, não estamos fazendo. Somos um filho mau, que no primeiro momento até mostrou obediência, mas nas suas atitudes era desobediente. Que o Espírito Santo nos desperte para ir, Senhor, levar a Tua palavra às almas famintas que estão gritando ao nosso lado. Que em nome de Jesus, hoje o despertamento espiritual venha acontecer na nossa vida.
para que o teu nome venha a ser glorificado. Não vamos deixar para amanhã, porque o chamado do Senhor é hoje. Nos ajude, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.